Ora, então, boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Queria lembrar os irmãos que nesta semana da Páscoa os nossos devocionais seguirão ou procurarão seguir a última semana de vida do Senhor Jesus, tal e qual como está descrito nos Evangelhos. E quando eu digo vamos procurar seguir, é porque se tivéssemos que fazer ou completar a semana até sexta-feira, que foi o dia em que Jesus morreu, teríamos de ter começado ontem, domingo. Ora bem, visto que ontem nós tínhamos o culto e tínhamos outro tipo de mensagem, no fundo estamos atrasados um dia e provavelmente nós não iremos seguir todos os dias tal e qual foi aquela semana que Jesus teve, a última, mas procuraremos, pelo menos com a diferença de um dia, seguir, está bem? O assunto de oração era para que Deus nos concedesse paciência e perseverança nesta fase. A leitura bíblica relativa à última semana, eu escolhi um trecho mais pequeno, que é a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, que é Mateus 21, verso 1 a 11. Bom, a meditação não se centrará neste capítulo, vai se centrar num outro, mas que também se reporta à última semana de Jesus, e queria aqui buscar este texto porque eu acho que era importante para iniciarmos este percurso. Então, o tema da nossa meditação, baseado no texto que vamos ler, é condicionados pelo tempo e pelo espaço. Foi o caso de Jesus naquela semana, o tempo condicionou, o espaço também. Vamos ver que o espaço foi Jerusalém, onde se desenrolou essa última semana, mas o tempo também, porque estamos a falar da última semana. Portanto, nós de alguma forma também estamos na mesma situação, condicionados em relação ao tempo e também ao espaço. Leitura, Lucas 13, 32 e 33, e este texto não é por acaso que o iniciamos nesta semana, porque precisamente faz parte da própria semana final, mas tem aqui uns predicados importantes. Então diz assim: diz e lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demónios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Ora bem, nestas palavras nós conseguimos ver condensado aquilo que é alguns dos pensamentos iniciais e outros que vão agora ser sucedâneos. Em primeiro lugar, irmãos, queria dizer que acerca desta semana final, Jesus, de forma irónica, no verso 33, diz: para que não suceda. De uma forma irónica, ele quer dizer para que, ou não se admite, ou é inadmissível que um profeta morra fora de Jerusalém. E porquê é que Jesus diz isso de forma irónica? Porque há uma lista de uma linhagem, uma lista de textos, onde temos uma linhagem sucessiva de profetas que morreram em Jerusalém. E não vou ler os textos, mas em Reis, em Crônicas, em Jeremias, em Amós, nós temos isso tipificado. Ora bem, Jesus estava onde? Estava na Pérea e agora estava a partir para Jerusalém, aonde iria se desenvolver os eventos finais da sua vida. Portanto, irmãos, Jesus iria se confinar ou iria se restringir ou circunscrever-se a um espaço de uma cidade, Jerusalém, aonde ele tinha uma missão final a cumprir, e a missão era morrer pelos nossos pecados. Muito bem, nós também estamos na nossa Jerusalém, estamos privados de sair do nosso concelho, mas há uma missão da parte das autoridades, mas acima delas há uma missão bem maior, que é a de Deus, que não é apenas preservar as nossas vidas, mas Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo na situação atual. Procura orar, tranquilizar-se e esperar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a morte de Jesus continua válida nos dias de hoje, e por isso nos dias de hoje
condição nós estivermos, nós seremos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus. Jesus sabe que vai morrer, mas ele teria que morrer no lugar designado, em Jerusalém, que era o lugar designado por Deus. Como diz o texto da palavra do Senhor, os nossos tempos estão nas suas mãos. Os de Jesus estavam nas mãos de Deus. Os nossos estão nas mãos de Deus. E, portanto, na atualidade, o tempo que vivemos continua a estar nas mãos de Deus e não da mão de qualquer ser humano, nem de qualquer entidade patológica, que é o caso. O tempo de Jesus era curto, uma semana, para que a obra dele pudesse terminar. E ninguém poderia impedir, nem mesmo Herodes. Por isso é que ele dizei àquela raposa: hoje eu expulso demónios e efetuo curas e amanhã sou consumado. Ou seja, a minha morte se concretiza. Portanto, ele não vai impedir. Eu vou morrer quando Deus quer que eu venha a morrer. Eu tenho que expulsar, eu tenho que curar, veja, de um extremo ao outro, mas quando eu tiver que morrer não é pela mão de Herodes, não é pela mão dessa raposa. E vamos já explicar porque é que Jesus usa a metáfora da raposa aplicada a Herodes. Portanto, Deus tem tudo nas suas mãos. Mesmo atualmente tudo está nas mãos de Deus. Tal como Jesus, o tempo que nos resta, que não sabemos quanto é, pode ser longo, médio ou curto, os tempos que nos restam não são completamente nossos, mas partilhamos esse tempo e, melhor que isso, submetemos esse tempo a Deus. Jesus não tinha qualquer tipo de receio daquilo que lhe esperava em Jerusalém. Ele seguia um cronograma divino. Nada poderia alterar essa semana final. Porquê? Porque ele estava realizando a vontade de Deus no tempo de Deus. Portanto, há um cronograma para cada um de nós. Que saibamos não nos desviar desse cronograma no tempo que nos resta e para o local que Deus nos envia. Não estamos a falar de pastores, estamos a falar de crentes, estamos a falar de todos nós. É importante nós dizermos que Paulo disse uma coisa importante, e agora pensando e aplicando a Jesus e a cada um de nós, que a nós não nos compete apenas crer nele, mas também padecer por ele. E os apóstolos, quando padeciam pelo nome do Senhor, diz que ficavam felizes e alegres porque haviam sido dignos de sofrer por amor ao Senhor. Portanto, há sofrer porque nós somos ou cometemos alguma coisa. Pedro já dizia que nós não temos que nos queixar, mas se sofremos por amor ao Senhor, então regozijai-vos e alegrai-vos, não é? Porque grande, de facto, é o nosso galardão nos céus. Estava determinado por Deus desde a eternidade que Jesus morreria em Jerusalém pela altura da Páscoa. É verdade que há aqui algumas discrepâncias de opinião, mas não quero entrar por esse caminho, de alguns comentaristas. Nem mesmo o astuto, e daí Jesus dizer, Herodes, dizei àquela raposa, nem aquele astuto Herodes, aquela raposa, que no fundo era um animal desprezado e pouco considerado entre os judeus, e portanto Jesus aqui faz uso, desculpem lá, de um sarcasmo santo, e ele diz mesmo isto. Herodes Antipas, que é a personagem em causa, histórica, não impediria os intentos de Deus. Bom, hoje os Herodes podem ser os nossos inimigos, mas pode tipificar algo bem maior. O nosso grande inimigo é Satanás, que nos procura todo o tempo desviar do plano de Deus. Provavelmente os Herodes podem ser pessoas muito próximas do nosso círculo de amigos e da família. Mas é preciso nós lembrarmos uma coisa: quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, nada pode impedir o seu plano. Aliás, nós temos textos no livro de Atos em que é dito, capítulo 2, por exemplo, capítulo 3, onde diz a palavra do Senhor que os próprios inimigos do Senhor colaborariam no plano de Deus. Veja só,
Deus pode, quando nós nos mantemos no plano de Deus, Deus pode usar quem vem para nos influenciar a abandonar o plano de Deus. Deus pode, se nós nos mantermos firmes no propósito divino, Deus pode fazer reverter a intenção deles a favor da de Deus. Glória a Deus! Bom, para terminar, nunca se sabe tudo o que está para acontecer de forma indireta, mas que todas as coisas possam confluir para um plano maior, um plano diretor, que é o plano de Deus. Deus abençoe poderosamente. Menos um dia desta semana final de Jesus Cristo queremos trazer aos irmãos. Hoje era o domingo, mas estamos a falar na segunda-feira. O domingo de Jesus, mas estamos a falar na nossa segunda-feira. Deus a todos abençoe.